Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 coisas que não te falam quando você quer vir para Portugal. Eu me chamo Débora e você está no Doce Lar da Dé. A primeira coisa é sobre a saúde. Quando eu estava no Brasil, eu pesquisava muito sobre alguns pontos que eu achava importante antes de vir para cá. E a saúde era um ponto que eu pesquisava. E nos vídeos que eu via antigamente, há uns 4, 5 anos atrás, sempre se falava que a saúde era muito melhor do que no Brasil. Muitos dizem aqui, a saúde ficou muito ruim depois da pandemia. Uma coisa que eu observei e que não é diferente do Brasil é a demora nas urgências. Quando a gente vai com criança, geralmente por ser criança é atendido mais rápido. Adulto não, a gente demora muito para ser atendido. E era uma coisa que eu achava que era diferente do Brasil, pelos vídeos que eu pesquisei. E eu vi que não. Então, a saúde é uma coisa que é exatamente igual à do Brasil. Deixar claro que isso são pontos que eu observei. Aqui também, quando a gente vai consultar com o médico de família, que um detalhe, quando você chega aqui, você vai no centro de saúde, que é o posto de saúde, e faz um número de utente, que é o número que você vai consultar. E depois eles te encaminham para um médico de família. O nome já diz, é um médico que é para toda a tua família. Só que a gente demora para ser atendido. É exatamente como no Brasil, demora muito para ser atendido. E também eu observei que os exames que a gente faz, eu mesma vou falar por experiência própria. Eu tenho um exame que eu tenho que fazer, que eu tive um problema na coluna e o médico encaminhou tomografia e tudo mais. Depois de ver o que eu tinha, ele me encaminhou para um ortopedista. Já vai fazer 1 ano já que eu encaminhei esse pedido e até hoje não me chamaram. E isso é um ponto que ninguém te fala antes de vir para cá. Outra coisa relacionada à saúde é o valor. Se a gente estiver trabalhando e por algum motivo tem que ir nas urgências, fazer algum atendimento rápido, não paga nada. É a empresa que paga, né? Porque a gente foi direto do serviço. Agora, se de uma forma particular a gente vai lá para ser atendido, é cobrado o valor. Para criança não cobro nada, mas para adulto eu me cobraram 18 euros. Eu não sei, depende, tem gente que cobra mais, tem gente que cobra menos, mas para mim me cobraram 18 euros. Mas uma coisa que eu observei é o seguinte, que não tem só coisas negativas, também tem coisas positivas. Quando a gente vai na farmácia com a ordem para comprar os remédios, tem uma coparticipação. Por tu estar registrado no SNS, que seria o famoso SUS do Brasil, com o número de utente ali, eles cruzam os dados, eu acredito, e aí tu paga um valor baixo. Geralmente a maioria dos remédios que eu vou comprar, que eu sempre compro, é tudo assim, 1 euro e pouco, 2 euros e pouco. É difícil eu pagar muito caro pelos remédios. Sempre eu pago barato, entende? Então isso eu achei bom. Não, eles não dão o remédio de graça como lá no Brasil. Só que ultimamente lá no Brasil, antes de eu vir, a maioria das vezes que eu fui, tanto para consultar para mim quanto com meus filhos, eles davam os remédios de graça, só que dificilmente tinha remédio, porque sempre estava faltando, né? Então, de certa forma, não adiantava nada. Às vezes eu tinha que pagar. Então aqui a gente paga os remédios, mas é um valor bem baixinho. Vim do futuro para falar com vocês. Eu estava editando esse vídeo e lembrei de um ponto a respeito da saúde, um ponto positivo que eu tenho que ressaltar aqui nesse vídeo. Quando, mesmo que demora para ser atendido, e em relação às urgências, quando você entra no hospital, seja nas urgências ou os exames que o médico manda fazer, mesmo que às vezes demora um pouco, você entra no hospital e eles mandam fazer todo tipo de exame possível. Quando eu cheguei aqui no começo do ano, tive um acidente de carro, não foi nada grave. Quando eu fui atendida no pronto-socorro, nas urgências, todos os exames necessários eles fizeram, inclusive a ecografia. Tudo que é exame que vocês imaginam, de sangue, de urina, ecografia, raio-x, eles fizeram. Esse também é um ponto positivo, queria ressaltar aqui nesse vídeo. A segunda coisa que não te falam quando você vem para Portugal é sobre a reforma. O
que é a famosa aposentadoria do Brasil. Aqui eu não sei ao certo a idade, como também eu não sei no Brasil, tem que dar um Google aí para você ver. Mas o valor, lá no Brasil, o aposentado ganha um salário mínimo, no mínimo é um salário mínimo, quando se aposenta por idade. Aqui não, aqui é aproximadamente meio salário mínimo. O salário mínimo eu vou colocar aí na tela, porque eu não me recordo o valor. Então, é mais ou menos meio salário mínimo, aproximadamente, né, gente? É isso que eu tô falando, é um valor aproximado. Então, isso eu achei muito ruim, isso eu não sabia. E isso eu nem pesquisei em vídeo nenhum, porque eu achava que, como em qualquer lugar do mundo, eu achava que era igual em todo mundo, né? E não é, às vezes, dependendo do país, isso muda. Então, é sempre bom verificar essas coisas se você pretende ficar toda a tua vida nesse lugar. E isso era um ponto que eu não sabia e que eu fiquei muito triste quando eu descobri. Como que uma pessoa idosa, aposentada, reformada, como eles dizem aqui, vai pagar medicamentos, pagar renda, quem não tem casa própria, alimentação e várias outras coisas, meio salário mínimo? Não tem condições. Então, por isso que aqui eu observo que muitas pessoas, mesmo sendo reformadas, ainda trabalham. A gente vê assim idosos de 70, 80 trabalhando ainda. E agora sobre isso, um ponto positivo é que eles valorizam. Não é que nem no Brasil. No Brasil, a maioria dos lugares, chega uma certa idade e você não tem mais valor algum. Aqui não funciona assim. Valorizam a experiência da pessoa. Até porque, na verdade, a maioria das pessoas que moram aqui são idosos. Como aqui em Portugal é um dos países que paga o salário mínimo mais baixo da Europa, geralmente os jovens já vão saindo daqui, né? Então, tem muito idoso aqui. E eu não sei se pela alimentação deles, né, pela qualidade de vida deles aqui, a gente vê muitos idosos aqui que têm 80, 90 anos e que aparentam muito menos que isso. A terceira coisa, os cursos profissionalizantes que a gente faz lá no Brasil, aqui não valem. A maioria das instituições aqui não aceitam o certificado. Eu não sei se de repente apostilando se aceitam, mas eles não reconhecem. E inclusive assim, se a pessoa vem com uma faculdade, eu não sei ao certo o procedimento, mas eu sei que tem que fazer equivalência, tem que de 2 anos, né? E vários procedimentos aqui que quem tem faculdade, pesquisa aí no Google, porque eu não vou saber te informar. Mas eu sei que tem vários processos assim para fazer, né? Mas a maioria dos cursos, eu vou dar o exemplo do meu esposo. Ele lá no Brasil, uma época ele trabalhava na Randon e ele aproveitou muito essa época para fazer vários cursos. Ele fez torneiro mecânico, controle de qualidade, torno CNC, operador de empilhadeira, que aqui, se não me engano, é empilhador, vou colocar o nome certo aqui. E a gente trouxe todos os certificados, só que não valeu. Eles falaram que não tinha validade. Mas, como eu disse, gente, é em algumas instituições. Tem instituições que aceitam, mas são raras as instituições que aceitam, a maioria não aceita. O quarto ponto que não te falam antes de você vir para Portugal é não poder exercer a função que você fazia no Brasil. Por isso que a maioria das pessoas, às vezes, se iludem e voltam para o Brasil. Porque, às vezes, elas tinham uma profissão boa, às vezes faculdade, vem para cá achando que já vai começar na sua área de atuação, que fez curso no Brasil, e não é por aí. E acabam se iludindo, acabam se entristecendo. Muitos até entram em depressão. E quando você vem, você tem que vir com a mente aberta para recomeçar literalmente do zero. E vir com o psicológico bem trabalhado, porque você não vai começar na área que você trabalhava no Brasil. Não vai, você vai ter que começar do zero. Que aqui não é só a questão do a quantidade de cursos que você tem. Não é só a questão de quantas línguas você fala. Aqui tem muito aquele famoso ditado que a gente chamava no Brasil do QI, que indicam, sabe? Aqui eles chamam cunha, né? Então, por exemplo, você tem que ter pessoas que te indiquem para o trabalho. Tem que ter uma rede de contatos aqui. No começo você vai precisar trabalhar na área que apareceu oportunidade.
Então eu já vi muitos doutores trabalhando com construção civil, professoras trabalhando com limpeza, advogados trabalhando com limpeza, entende? E precisa vir com a mente aberta para isso. Qual o ponto positivo nisso tudo? É a questão da rede de contatos. E conhecendo pessoas, novas pessoas, é a oportunidade que você tem de entrar em novas áreas, em novos ramos. E assim as pessoas também te conhecerem, saberem que curso que você fez no Brasil, a profissão que você tinha no Brasil, e assim você gradativamente ir subindo. E aí, quem sabe, dentro de uns 2, 3 anos, você possa trabalhar na área que você fazia lá no Brasil. Claro que isso não é uma regra. Também tem pessoas que já vêm de lá com a sua profissão e conseguem na área que já trabalhava lá no Brasil. Mas não é todo mundo. Então tem que vir com a mente aberta para isso. E a quinta coisa que eu separei aqui nesse vídeo, e não te falam antes de você vir para Portugal, é sobre os arrendamentos. Aqui, os arrendamentos em Portugal são diferentes dependendo da região. E muitas pessoas vêm para cá e geralmente querem ir morar nos grandes centros como Lisboa, Porto. E nesses lugares os arrendamentos são muito altos. E por que eu escolhi esse como um ponto importante que não te falo antes de vir para Portugal? Porque aqui os arrendamentos são caros, não é barato o arrendamento aqui. Antigamente, pelo que eu converso com as pessoas, os arrendamentos não eram tão caros. Só que por conta da pandemia, por conta dessa guerra que teve na Ucrânia, com a Ucrânia e a Rússia, por conta de muitos imigrantes estar vindo para cá, os arrendamentos subiram muito. Eu não sei se em outra época, em qualquer lugar de Portugal, era o mesmo valor de arrendamento, não mudava. Se alguém souber e puder colocar aí nos comentários, vai nos ajudar. Mas foi uma coisa que quando eu vim para cá eu não sabia. Eu achei que não era tão caro, porque lá no Brasil não é tão caro os arrendamentos, né? Os aluguéis, como a gente fala lá no Brasil. E aqui, não, aqui os arrendamentos são caros. E muda muito de região para região. Então, se você quer pagar um valor baixo de arrendamento, principalmente se você vem para começar, os melhores lugares para você pagar arrendamento barato são as regiões pequenas, nas vilas, nas freguesias pequenas. Você não é obrigado a vir e ficar toda a vida, né, numa cidade pequena, né, se você não quer. Mas para começar, é a ideia que eu dou para você. Em vez de você querer já vir para Lisboa, já vem para o Porto, que é um lugar onde os arrendamentos são muito caros, vem para um lugar menor primeiro. Que aí você vai se estabilizando, né? Você vai, como eu disse, conhecendo, tendo uma rede maior de contatos, e depois, quando você e a sua família já estiver mais estabelecido aqui no país, com documentação e tudo mais, você vai para um outro lugar maior que você queria tanto. Mas o interessante, já uma dica que eu quero dar aqui para você, é que se você quer começar e se você não quer gastar muito com arrendamento, venha para os lugares pequenos. E aqui eu tenho um vídeo da cidade onde a gente mora. Eu vou deixar aqui no link na descrição para vocês conhecerem um pouco aqui do lugar onde a gente mora. Eu quero deixar claro aqui nesse vídeo, pessoal, para que não haja comentários desnecessários, que são pontos que eu observei. Se você tiver alguma coisa a acrescentar, deixa aqui nos comentários para mim saber e para as pessoas que estão assistindo esse vídeo também possam saber. E esses foram só alguns pontos que eu observei, que se eu soubesse antes de vir para cá, eu estaria mais preparada psicologicamente. Claro que tem coisas como a saúde, não ia mudar se eu soubesse antes. O fato é que eu ia chegar e ia estar dessa maneira. Mas a diferença é que eu vi um pouco iludida por alguns vídeos que eu assisti aqui. Porque esse era um ponto que eu buscava, que eu achei que aqui seria diferente. Eu penso muito a longo prazo. Eu não sei, sabe, eu vou ser sincera com vocês, eu não sei se vai ser para a vida toda que eu vou ficar aqui, tanto aqui em Nelas quanto aqui em Portugal, eu não sei. Se você me perguntar, você vai
morrer aqui em Portugal, não sei. A gente não sabe o dia de amanhã. A minha vida e a vida da minha família está nas mãos de Deus. Então, não sei o que vai ser o dia de amanhã. Eu tenho vivido hoje. Mas esse era um ponto. Porque a gente se preocupa, né, com a nossa velhice. E esse era um ponto que eu me preocupava. Mas não quer dizer que isso é um ponto que me faz... vou voltar para o Brasil. Não, tem muitos outros pontos que eu buscava aqui e que me faz continuar aqui. Bom, estamos chegando ao final desse vídeo. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você gostou desse vídeo e você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui embaixo, ative os sininhos das notificações, que aí sempre que eu postar um vídeo novo você vai receber. Também curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você conhece. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!